Seja muito bem-vindo, Cacau. Essa entrevista para mim é uma honra estar aqui com você. E o meu desejo agora é conseguir também, por meio desse trabalho, por meio desse canal, trazer, né, motivação para as pessoas, mostrar para elas que é possível se integrar, que é possível superar as adversidades. E adversidades na vida todo mundo tem, né? Então, mas o teu exemplo é um exemplo bastante icônico, bastante relevante, e eu acho que vai inspirar muito, né, os nossos conterrâneos aí, que já estão aqui ou que ainda estão no Brasil. Então vamos lá. Bom, né, a história do Cacau começa com uma realidade que é muito conhecida no Brasil, né, de uma infância humilde, que enfrentou várias dificuldades financeiras e, claro, um sonho de ser um jogador de futebol. Mas essa é uma história que deu certo, e hoje a gente tem a satisfação de perguntar para o próprio Cacau, né, por que deu certo. Então, eu vou fazer um resuminho aqui, mas eu vou deixar o link na descrição, tá, da história completa do Cacau. Eu sugiro que você que está me assistindo possa acessar e ser inspirado pela história dele, né? Após ele treinar numa categoria de base no Brasil por alguns anos, ele conseguiu uma oportunidade e migrou para a Alemanha, e aqui ele fez a sua carreira profissional. Ele tem uma história incrível de superação, ele fez um bom uso das oportunidades que ele recebeu e teve uma resiliência, né, que o levou a disputar os maiores campeonatos europeus, inclusive sendo representante, né, na Copa do Mundo pelo time da Alemanha e tendo ali, conquistando o terceiro lugar nesse campeonato. Então, Cacau, vamos lá, né? Eu vou começar com o que me parece, ao ler a sua história, ao ler a sua biografia, ao estudar um pouco mais sobre você, o que me parece ser o mais importante para você, né? Que é a sua família. Então, você conquistou muitas coisas no campo profissional, mas eu vejo que a sua família ela está presente em toda a sua história, né? Desde lá da sua mãe, que pegava no seu pé, não deixava você deixar de estudar, e também, né, o seu irmão, os seus irmãos que jogavam bola com você na infância, que também te incentivaram. E hoje, né, eu vi que o seu maior desejo é ser um bom marido para a Tamara e um bom pai para a Lídia, para o Levi e para o Davi. E aí, a família é o alicerce para uma vida de sucesso? Bom dia, fico feliz, né, de poder compartilhar, né, um pouco da minha história, da minha trajetória até aqui. E realmente essa é uma pergunta super interessante, e nesses últimos dias eu tive até conversando com a Tamara, relembrando, né, o tempo de estar aqui no começo sozinho, sem ter, né, a família, sem ter as pessoas por perto, e realmente ter o apoio, né, da minha mãe. Eu lembro que minha mãe sempre falou, né, para mim na infância, ela falava, não preparo, não crio meus filhos para mim, eu criei eles para o mundo, né, e se tornou uma grande realidade. E esse sempre foi o desejo para ela, né, de me preparar para sair, para viver, e ter esse apoio dela, né. Eu lembro quando eu saí do Brasil, ela falou, vai, né, com 18 anos, você sair para uma outra realidade, você viver em outro país, conhecer ou estar com pessoas que você não conhece a princípio. Minha mãe falou, vai, tenta, e caso não dê certo qualquer coisa, a gente está aqui esperando, né? Saber que tinha esse apoio foi para mim muito importante. E no decorrer da caminhada aqui na Alemanha, eu me casei, né, depois com a Tamara, tive as crianças, e ter esse apoio dela no período que eu tive aqui sozinho, né, e depois a gente se casar, e ela está disposta a passar os desafios, aqueles desafios do idioma, da cultura, do frio, tudo isso passar junto foi para mim super importante e fundamental, e eu tenho plena convicção de que esse foi um dos pilares, né, mais importantes para conseguir, né, chegar onde eu cheguei, para conseguir conquistar o que eu conquistei, e poder viver e contar hoje tem tudo a ver com a minha família. Que legal, que lindo, Cacau. E aí, nessa época que você veio para a Alemanha, imediatamente você não começou, né, a jogar como profissional. Eu vi até que você teve outras atividades, você trabalhou com montagens, panfletagens, montagens de aparelhagem de som, panfletagem, mas você menciona que essa época, ainda que você não tivesse começado efetivamente como profissional, foi um período que te ajudou, foi uma oportunidade em que você teve para aprender o idioma. Qual mensagem que você deixa para as pessoas que já estão na Alemanha, por exemplo,
e que ainda não trabalham na área que elas querem ou que elas têm a formação. E como elas podem aproveitar as oportunidades que aparecerem para tirar o melhor proveito disso para o futuro? Primeiro, o meu caminho foi assim, extremamente diferente e com um grande desafio, né? Eu vim para jogar futebol e na época, né, um amigo com quem eu morava e tinha uma banda e eu ajudava a montar os instrumentos, desmontar, carregar para o carro. E com isso eu tinha bastante contato com as pessoas, né? E eu acho que isso foi para mim importante. É claro que eu estava treinando e buscando ainda, né, a caminho e a oportunidade de poder jogar futebol, mas o caminho nem sempre ele é reto, né? Ou ele tem as suas curvas, tem os seus desafios, e tentava realmente aproveitar cada oportunidade nesse relacionamento com as pessoas, aprender o idioma, falar, ouvir, né? Principalmente ouvir. Eu sempre fui muito tímido e bem reservado, então eu sempre ouvi bastante antes de poder falar. Isso me ajudou bastante, estar no meio das pessoas e ter esse relacionamento. E eu via realmente cada oportunidade como um caminho preparatório para o que viria depois, né? Na época, eu não tinha dinheiro para poder pagar um curso de alemão, então eu tinha um livro e um cassete na época, e aí ouvia e tentava praticar, né, nos treinos e nos relacionamentos que tinha, então tudo isso me ajudava nessa prática. E eu acho que cada oportunidade que se tem, né, principalmente, né, para mim estava claro o que eu queria fazer, para onde eu queria ir. Para muitas pessoas, né, principalmente na área acadêmica, de formação, que acaba tendo mais dificuldade aqui na Alemanha. Às vezes o caminho é até mais difícil, né, porque você tem que se preparar. Eu conheço pessoas que teve que refazer os cursos, por exemplo, de médica, né, tipo 6 anos no Brasil, depois 6 anos aqui na Alemanha. Então, todas essas oportunidades foi uma preparação para depois, quando chegar, né, no objetivo, você está com a mente, né, preparada, e principalmente o idioma, né, que é um dos fatores fundamentais para se integrar e para fazer acontecer aqui na Alemanha. Então, eu acho muito importante entender cada desafio como uma oportunidade de preparação para o que vem. É verdade, maravilha. Mas essa tua capacidade de superação não aconteceu só aqui, né? Você já tem essa trajetória, a tua trajetória marcada por superações, né? Por exemplo, no Brasil, nesse período antes de você emigrar, de quando você teve a troca do técnico, por exemplo, num time que você atuava, e aí vários jogadores foram dispensados, e nesse período você também precisou fazer outras atuações informais, né? Até vou citar algumas porque elas estão ali públicas na sua história, né? Você trabalhou como pedreiro, como vendedor ambulante, como vendedor de água e refrigerante no semáforo. Mas fazendo uma análise, né, dessa sua retrospectiva, né, você saiu de uma condição de dispensado de um time de base para um jogador do nível de um campeonato como o UEFA Champions League, né, um dos maiores campeonatos europeus e do mundo. Você atuou na Copa do Mundo, né, representando a Alemanha. Nesse jogo, você saiu de um cartão amarelo para fazer um gol imediatamente. Então, muitas outras situações de superação, né, você poderia ter deixado tudo isso te paralisar por várias crenças limitantes. Você imagine o baque de você receber um cartão amarelo no meio de uma partida, né, de uma disputa de título ali na Copa do Mundo. Isso poderia ter te paralisado. Mas imediatamente, logo depois, você fez o gol. Então, como que você lida, né, com essas circunstâncias à sua volta? Qual é a fonte dessa sua resiliência? Eu acho que eu acredito muito que a vida prepara a gente, né, para os momentos decisivos, né? Então, realmente, né, no momento, às vezes, que a gente enfrenta a maior batalha, a gente já foi preparado anos antes para que a gente possa superar aquela situação, né? Então, no Brasil, eu venho, né, de uma família pobre, né? Meu pai tinha, na época, problema com alcoolismo e, com isso, minha mãe criou a gente, né, praticamente sozinha.
ela trabalha como faxineira, a gente tinha que ficar em casa, lidar, né, com estar sozinho, cozinhar, limpar a casa, mais ou menos limpar a casa. Eu tenho 2 meninos, eu sei do que você está falando. E aí, né, os desafios que desde lá de trás foi formando, né, o meu caráter. E eu lembro que eu fui dispensado do Palmeiras, e, tipo, como se o sonho tivesse passado, né, como se tudo tivesse perdido sentido e eu não iria conseguir os meus objetivos. Mesmo assim, minha mãe foi uma pessoa extremamente fundamental também nesse processo. Falou, não desiste, né? Continua. Eu continuei correndo atrás, né? Eu tive realmente que ajudar, às vezes, financeiramente em casa. Né? Quando eu jogava, na época, no Palmeiras, eu recebia um valor. Quando eu saí de lá, tive que ter algumas atividades, pelo menos para ajudar de alguma maneira, ou ajudar minha mãe, ou ter alguma coisa para eu poder comprar minhas coisas e tudo. Então, né, fui ajudante de pedreiro, vendi latinha no semáforo. Não era constante, mas Sim. algumas vezes com um amigo. E aí tudo isso foi me formando e forjando. Eu acredito que tudo isso realmente foi um processo até chegar aqui na Alemanha, né? Que os desafios foram também desde o começo, né? Eu joguei na quinta divisão, né? Eu recebi salário, recebi um valor lá de 250 euros por mês, e aí o clube ficou insolvente, né? Veio a falência e fiquei 7 meses sem receber. Então tudo isso foram processos que me levou, né, para esse momento, né? E esse exemplo que você falou, né, num jogo de Copa do Mundo, onde as coisas estão ali acontecendo, onde você não pode se deixar abater por uma circunstância ali durante o jogo. Então, o meu caráter, o meu caminho já tinha sido forjado para aquele momento. Então, o que me ajudou a isso, né? Primeiro, eu acredito que é o sonho, o desejo de você querer vencer, né? Onde você quer chegar. Então, eu nunca tive eu não tinha plano B, né? Então era vencer ou vencer, era chegar ou chegar. Então era esse, tipo, todo dia levantar e correr atrás, porque não tinha outra alternativa, né? Se eu parasse, eu não ia conseguir outra coisa. E para me dar essa força para vencer e para não desistir, né? A minha fé, né? Acreditar, né, em Deus, saber que Ele estava me apoiando, me levantando, me dando inclusive mostrando, né, o caminho que eu tinha que seguir, tipo, onde eu poderia chegar, onde ele estava preparando para eu chegar. Então, tudo isso, me agarrar nisso, na verdade, era algo que me trazia esperança e me fazia continuar cada dia, né? Então, cada, cada tropeço ou cada desafio no meio do caminho era olhar para frente, onde Deus estava mostrando que eu poderia chegar e não desistir. Então, tudo isso foi muito importante para eu não desistir, né, nesse processo, ainda que tenha sido cheio de pedra no caminho. Nossa, sensacional. É impossível, Cacau, não se emocionar com a sua história. A gente se vê em muitas situações dessas, eu acredito que quem está assistindo a gente também vai se identificar, porque a vida nem sempre, como você falou, é um caminho direto, né? Naquele ponto. Às vezes tem curvas, subidas, descidas, para a gente chegar no objetivo e o foco no resultado, o foco nesse objetivo é primordial. E eu queria falar um pouco agora sobre esse seu tempo que você atuou como embaixador da integração da Federação Alemã, né, que você ajudou jovens ali nas seleções de base profissional, principalmente com relação a ter essa identificação com a seleção e com seus valores. Eu sei que você menciona que o seu trabalho não era diretamente ligado com eles, mas mais na questão de fazer toda a infraestrutura rodar. Mas você menciona ali que, como fatores importantes, né, a necessidade deles aprenderem o idioma e se integrarem com a cultura. Então, esse senso de pertencimento, falando um pouco do que você viu nessa tua experiência, da tua própria experiência, você chegou aqui com 18 anos, né, sem falar o idioma. Eu posso imaginar as inúmeras dificuldades que você teve nesse período. Então, como você menciona ali a questão de aprender o idioma e de se integrar na cultura, né? Para o imigrante, isso também é necessário, né? Todo imigrante que chega aqui, ele vai precisar passar por essa etapa mais rápido, mais devagar, né? Vai depender aí do ritmo de cada um.
Mas, além desses dois elementos, né, o que você acha também como fundamental nessa transição e, principalmente, gerar esse senso de pertencimento com esse novo país? Porque a gente sai de um país em que a gente se sente pertencente àquele lugar, né? É como se fosse ali, como a gente fala da nossa casa, né? Heimat. Mas como que isso pode ser gerado num novo país? Além do idioma, além da cultura, tem mais algum fator que você atribui de grande relevância, de grande importância para essa integração e essa relação ali de pertencimento? Essa pergunta é muito boa e muito profunda, né? Eu acho que daria para falar horas e horas sobre esse tema, porque é algo que me acompanhou por muito tempo. Eu, nesse trabalho com a federação, eu pude ver várias faces, né, da integração, né? Então, você tem as pessoas que nascem aqui, crescem aqui, né, têm uma cultura diferente em casa, mas nasceu aqui, cresceu aqui, não se sente pertencente, né? Tem muitas pessoas, que é o nosso caso, e de muitos que talvez estão nos ouvindo, que vêm para um país diferente, já adulto ou, né, com os filhos. Então você realmente sai de um país, entra, se integra no país, e eu vou falar mais nesse sentido, né, da pessoa que vem, né, chega depois e tem que se adaptar, tem que se ver na realidade de uma nova cultura, um novo idioma, tudo novo. Eu acredito que um ponto principal, principalmente na Alemanha, é sim o idioma, né? Eu acredito que não que necessariamente se tenha que falar perfeitamente o alemão, mas o esforço em aprender, o esforço em querer aprender, acho que faz muita diferença nessa questão de pertencimento, principalmente com relação ao alemão, às pessoas que já estão aqui, né? Elas terem o sentimento de que a pessoa vem para cá e ela está disposta a aprender. Então, isso é uma chave que abre muitas portas aqui na Alemanha. Eu acho que quem entende isso, acredito que muitos que estão nos ouvindo já percebeu isso, quem entende isso consegue ter bons relacionamentos, e quem não quer isso acaba se frustrando, acaba vendo maiores desafios ainda do que se já tem, e acaba não conseguindo se adaptar no país. O que eu acho importante, né, nesse processo, eu aprendi muito. A Alemanha tem muito a cultura do Verein, né, que é do clube, que é de estarem ali junto. Então, você tem o clube do futebol, você tem o do vôlei, você tem da dança, você tem da música. Para tudo se tem um Verein, né, a comunidade, um clube onde está ali as pessoas que são membros e tudo estão ali junto, e acaba criando um mundo em si. Então, muitas coisas acontecem ali. Eu percebi que, principalmente depois, né, que meus filhos foram aqui para um time de futebol e tudo, e você estava ali naquele mundo, você tinha que ajudar, você tinha que ajudar num torneio, você tinha que ser juiz, você tinha que ajudar no caixa, você tinha que cozinhar, fazer um bolo e tudo para vender. Então, ali, muito da relação acontece ali. Então, o que ajuda muito para as pessoas chegarem, se adaptar no país e estar em relacionamento com as pessoas? O esporte na verdade, um caminho muito bom para isso, né? Eu experimentei, né, principalmente com meus filhos, no futebol, né? Pelo que entendi, você com seus filhos no vôlei. Sim. Então, ali você se relaciona com as pessoas, você conhece as pessoas um pouco mais intimamente, você vive, né, o dia a dia delas, e isso acaba ajudando bastante. Então, eu acho que o idioma ajuda nisso, e estar num clube ou numa comunidade ajuda bastante você praticar, né? Então, ali o relacionamento é mais informal do que no trabalho, e tudo isso ajuda bastante. Alguns outros têm, por exemplo, a igreja, né? O meu caso também, então, através de você ir num culto, de ter algo que você está se comunicando com as pessoas, ou outros vão para outras situações, então isso gera um relacionamento, né, num nível mais informal.
Então, isso é muito importante. O que além do idioma é importante? Eu acho que é a disposição. Eu acho que é a disposição de você querer viver essa realidade. Porque o que eu aprendi nesse tempo, e a gente não pode negar também, que o alemão ele tem muita dificuldade, né, nesse primeiro contato. Muitos têm dificuldade em ser aberto, muitos têm dificuldade, a gente costuma falar o alemão é frio. Hoje eu entendo que ele é reservado, ele é cuidadoso, ele espera mais tempo até ter essa conversa mais informal e tal, ele não abraça, ele não te leva para casa, tipo, na primeira vez, para tomar um café e tudo, ele precisa de um tempo a mais. A gente entender isso e trazer uma disposição, apesar disso, faz uma diferença muito grande, porque eu aprendi, era isso que eu queria falar, que eu não consigo mudar as outras pessoas, né? Então, entender que eu não consigo mudar as pessoas, mudar um país, né, já tira uma expectativa muito grande. Saber que eu posso mudar a minha atitude, saber que eu posso ser diferente, já é um meio caminho, né? Claro que depois eu vou precisar de pessoas que me ajudem, pessoas que querem mesmo ter esse relacionamento comigo, mas isso vem depois dessa disposição de você querer estar com essas pessoas e querer viver. Então, acho que o idioma e essa disposição em querer pertencer faz muita diferença. E depois, é claro, eu procuro incentivar bastante amigos alemães e tudo em serem gentis, falarem um bom dia, darem um sorriso, porque isso ajuda muito a gente, né, a ter essa proximidade, a ter essa abertura. Incrível essa vida em comunidade, né? Estar exposto, se expor e buscar ter essa vida em comunidade, e temperando tudo isso com a gentileza. Sensacional, Cacau, muito bom. Inclusive, isso já faz um gancho aqui com a minha próxima pergunta, que é esse senso, né, de que muitas pessoas, quando imigram, elas se sentem rejeitadas, né? Elas se sentem deixadas de lado ou preteridas, mas na verdade gerar essas novas conexões, né, fazer novos amigos, tudo isso, essa fase de integração passa por essa vida em comunidade que você mencionou, e essas associações são um perfeito espaço para isso, até porque elas custam muito pouco, né? Eu pesquisei bastante, até porque eu coloquei os meus filhos em associações como essas, e assim, são valores bastante acessíveis, mesmo as mais você tem ali uma contribuição anual que você pode pagar por mês muito baixa. Então, até para as pessoas que estão, né, começando, não tem ainda um lastro financeiro, é acessível, é integrador para todo mundo. Mas e até nesse sentido, Janete, tem às vezes até pessoas que não têm condições mesmo, né? São poucas, tem ajuda do governo, você pode preencher formulário, pode ir na prefeitura que eles dão ajuda. Então, na verdade, o acesso, né, a essas comunidades, essas associações são bem baixos. Então, tipo, no clube de futebol aqui para os meus 2 filhos e tudo, para eles era, sei lá, 60 euros ao ano. Né? Então, tipo, para 3 pessoas, né? A gente pensando em clube, né? No Brasil, ou em escolinha de futebol, às vezes são 100, 150, 200 reais por mês. Aqui, na verdade, para cada um, né? Então, aqui é bem acessível, né? Então, se você for falar, são 6 euros ali por mês, ou 5 euros por mês. Então, é bem acessível e você tem um campo de qualidade, uma quadra de qualidade, você tem os treinadores que são ali voluntários e tudo. Então, tudo isso é bem acessível. Às vezes, falta o conhecimento, né, para entender como chegar ali, mas depois que se está dentro, ajuda bastante. É verdade. É muito... Assim, eu acho incrível essa infraestrutura, né? Eu visitei alguns lugares, até quando os meus filhos foram participar, e realmente é uma estrutura, é todo um acolhimento, assim, é algo que vai fazer muita diferença na vida de quem está tentando se integrar, né? Mas aí eu quero fazer o gancho aqui, né? Acredito que você já respondeu a minha pergunta, mas eu gostei muito de um comentário que eu li numa das suas postagens, escrito, acredito que seja um alemão, né, pelo nome, ou enfim, mas escreveu assim: você é uma das pessoas mais simpáticas no campo do futebol. E eu achei isso muito interessante, né? Porque é claro que
nem todo mundo vai chegar aqui e vai ser outro Cacau, né? As pessoas vão ter outras oportunidades, outras áreas de atuação, mas eu acho que você já respondeu, mas eu preciso fazer essa pergunta, né? Você conseguiu o carinho, né? Você alcançou o carinho de uma nação. Só o carisma basta? Eu acho que o carisma faz muito parte disso, mas de repente você só vai repetir, tá? O que você falou, mas você disse, você tem que falar um bom dia, você tem que falar né, ser simpático, sorrir, mas só o carisma basta para ter esse carinho todo? Ou a pessoa tem alguma outra coisa que ela possa fazer, por exemplo, fazer um bolo e levar para o meu vizinho, não sei. Tem algum exemplo assim do teu dia a dia que te marcou? É uma pergunta muito, muito legal, porque eu me sinto realmente muito abraçado, né, por muitas pessoas de idade, né, muitos velhinhos gostam de mim, muitas crianças gostam de mim, tipo assim, eu fico até pensando, né, como que isso vem? É claro que é uma construção de anos, né, é claro que o futebol, você ser bem-sucedido no futebol, ou me ajudou bastante, mas eu acredito que não é só isso, eu acredito que é algo acessível para todo mundo. E eu acredito que tem muito a ver, primeiro, com essa disposição de entender, poxa, eu estou em outro país, eu estou numa outra realidade, eu quero fazer parte dessa realidade, eu quero fazer todo o possível para entrar nessa realidade. O que ajuda muito? Eu acredito que o sorriso ajuda bastante, né? Ou esse carisma ajuda bastante. Eu tive uma conversa com estava conversando sobre o negócio e começamos a falar sobre o tema de integração e tudo. Aí a pessoa fala, talvez você não tenha tido problema com preconceito, discriminação, porque você chega, você sorri, você é simpático, carismático. Eu pensei, ok, então, tipo, há um caminho para conquistar isso, né? E eu acredito que são passos, mas pequenas coisas ajudam. Você dar um bom dia, você ser realmente simpático, você ter relacionamento com as pessoas, com o vizinho, você fazer um brigadeiro e levar a fazer um bolo diferente, uma comida brasileira, a gente consegue conquistar as pessoas, né? Porque o brasileiro, a gente, né, sendo bem sincero, o brasileiro ele é bem quisto, né? O brasileiro ele é associado com alegria, com liberdade, flexibilidade. Então a gente usar isso a nosso favor, de, sei lá, convidar para uma feijoada, que é algo diferente, que muitos não conhecem, fazer um bolo e tudo, e com isso criar essa relação. Eu acho que isso me ajudou bastante e pode ajudar muitas pessoas. Uma coisa que eu me lembro que eu acho que é importante nesse sentido, quando eu fui para a seleção alemã e tudo, eu sabia que ia jogar, a primeira coisa que eu fiz, né, foi aprender o hino, né, da Alemanha. Então, tipo, aprender e cantar junto, para mim é um dos momentos mais especiais ali antes do jogo. Então, poder fazer isso e demonstrar, né, esse carinho para as pessoas, tipo, poxa, alguém que vem aqui, alguém que não nasceu aqui, tudo está disposto a fazer parte, poxa, né, isso ajuda bastante. Eu percebi, eu lembro que muitas senhoras me paravam na rua e falavam, poxa, fico muito feliz com você cantando lá o hino e tudo. Então, tudo isso foi um processo de construção para criar esse relacionamento e ter esse sentimento de que as pessoas gostam de mim. Voltando, né, porque essa não é a realidade da maioria, a realidade do dia a dia, às vezes é difícil você ir numa prefeitura ou num serviço de imigração ou de estrangeiro e às vezes ter uma resposta mais dura, pedir os documentos ali, não dar um sorriso, ou só leva para casa, se não trouxer desse jeito, não vai dar certo. Mas eu percebi que até ali, você sendo simpático, você falando, às vezes até eu procuro fazer, hoje eu faço uma piada e tal, as pessoas às vezes ficam resistentes, mas elas conseguem quebrar bastante o gelo. Então, acho que esse carisma ajuda em várias situações e acaba gerando realmente essa sensação de bem-vindo. Sensacional. Isso aí são, olha, dicas de ouro, né? Se a pessoa não seguir, seguindo esse caminho, não tem como não ser aceito, não ser abraçado e ter essa relação de troca, né? Muito, muito importante o que você tem colocado. É um aprendizado para mim, muito bom.
Falando um pouco agora sobre o seu interesse na atuação social, né? Me chamou muito a atenção que a sua atuação social, como um todo, ela é bastante ligada às crianças, né? Tanto o projeto da World Vision, quanto o projeto da Fundação contra o Vício Infantil, que é algo muito sério, né? O apoio para melhorar as notas em matemática, por exemplo, do portal, que você também atua. Você vê que a transformação, né? Como que você vê a transformação de vidas a partir dessa idade? Né? Você teve, a partir dos seus 13 anos, já esse envolvimento com o futebol, e isso foi te moldando, como você falou, né? Essas experiências foram te moldando para aquilo que você enfrentaria na vida no futuro. Como que você vê a transformação, né, da vida das pessoas a partir dessa tenra idade das crianças, e é por isso que você atua, né, nessas associações, e todo o teu trabalho social, ou pelo menos, não, talvez não todo, mas a maior parte dele seja voltado a essa faixa etária infantil? Eu acredito muito em oportunidade, né? Criar oportunidades para as crianças. Então, eu sempre gostei de devolver, né, o que me foi dado, né, as oportunidades que eu tive. Eu sei que gerou em mim uma responsabilidade, né, com a sociedade, com as crianças. Eu penso que é algo que a gente pode devolver, né? Então, você conseguir criar oportunidade para as crianças que às vezes nem conseguem ver essas oportunidades, eu acho extremamente fundamental. Então, é algo que eu sempre quis fazer, eu sempre quis apoiar. Então, hoje tem um projeto, por exemplo, no Brasil, que a gente ajuda as crianças em São Paulo, né, em Mogi das Cruzes. Então, isso me dá um sentimento de trazer algo para a sociedade, né, onde eu não só conquistei algo, mas eu posso devolver algo ali. Então, eu penso que, né, na fase infantil, às vezes, muitas crianças não é responsabilidade delas estar na situação que elas estão, e às vezes elas não conseguem oportunidades por causa disso. Então, criar oportunidades para essas crianças, para mim, é muito, muito importante e realizador. Incrível, muito legal. Tem uma frase, né, que eu gostei muito, que eu vi, que você diz assim, que não é como começa, é como termina. E é uma foto sua, pequeno, né, ali talvez nos seus primeiros treinamentos. Qual mensagem que você deixaria para quem sonha em imigrar, ou para quem já chegou, né, e está enfrentando essas mesmas dificuldades lá que você enfrentou do início? O foco é no objetivo, ou seja, vislumbrar as conquistas, né, as boas conquistas que estão à sua frente, muito mais do que a circunstância do momento, né? Como olhar para quais as possibilidades de como essa história de cada um vai terminar aqui na Alemanha, muito mais, dando muito mais foco nas possibilidades do que nas circunstâncias do momento, que podem ser passageiras. Que mensagem você deixaria para essas pessoas? Eu tenho convicção que é olhar para o objetivo, né? Olhar para onde eu quero chegar. E ser agradecido por cada passo bom que dá, né? Eu estava junto com a Tamara também lendo as cartas que eu mandava para ela na época, e tudo, tipo, agradecia por um jogo, por um gol, por uma bolsa que eu ganhava do time, por uma chuteira, pelo visto que eu consegui, pelo contrato que assinei. Então, a gente tende, né, como pessoa, é natural, tende a ver as dificuldades e focar nisso, mas se a gente aprender, né, a gente treinar a focar no que está dando certo, né, e agradecer por isso, a gente vai nos tornando resilientes, né, vai ganhando força, ganhando músculos para vencer os desafios. Porque, vamos ser sinceros, a Alemanha é um país talvez totalmente diferente dos outros onde os brasileiros geralmente migram. Eu acho que é muito diferente dos Estados Unidos, muito diferente de uma Espanha e Portugal, né, por conta da barreira não tão grande de idioma. Então, a Alemanha é muito peculiar, né, e a gente não está aqui diminuindo as dificuldades ou deixando de falar das dificuldades, mas eu acredito muito que a Alemanha é um país das oportunidades, e cada passo que a gente dá, né, nessa direção nos fortalece para chegar ao objetivo.
né? Então, às vezes a gente, em vez de reclamar da pessoa do serviço de estrangeiro, fala, poxa, graças a Deus consegui renovar o meu visto para mais 3 meses, ou consegui agora 1 ano, onde eu não vou precisar voltar lá, né? Eu consegui terminar o curso B1 ou A2, e isso é bom, tipo, ao invés de reclamar que ainda não está no C1, tipo, agradecer pelo A2, por exemplo, né? Então, cada passo, poxa, eu consigo entender o contexto de uma história, ao invés de reclamar de não falar tão bem o idioma, agradecer por já entender o contexto. E saber que é um desafio que todos passam quando chega aqui, uns mais, outros menos, mas são desafios, principalmente para os brasileiros, muito parecidos. Então, a gente focar no que está dando certo e nos apegar a isso, né? Não só olhar para as circunstâncias difíceis e focar no objetivo, né? Que é onde a gente quer chegar e vai dar certo. E o brasileiro é um povo lutador, é um povo aguerrido, é um povo flexível e é um povo carismático, né? Então a gente tem todas as características para vencer na Alemanha, e você que está ouvindo a gente, você também vai vencer a despeito das dificuldades que você com certeza está passando. Muito incrível. Eu sou extremamente grata pela oportunidade de aprender com você em primeira mão aqui, todas essas lições de vida. Cacau, muito obrigada. Eu acho que essa tua contribuição aqui para nós é uma honra, né? Para mim é uma honra, para o meu marido, para minha família. Em primeiro lugar, para a gente, como imigrante também, conseguir trilhar aí esses passos. E, claro, para quem está nos assistindo, a ideia é, com esse trabalho, conseguir levar para você também, que está nos assistindo, essa esperança, olhar as oportunidades, olhar todo o lado positivo, né, de todas as circunstâncias. Então, Cacau, muito obrigada pelo seu tempo, né, que Deus te abençoe ricamente, e o meu muito obrigado também ao Weber, né, meu amigo de tantos anos, que viabilizou esse contato, que nos apresentou e que foi o grande responsável por esse encontro hoje aqui. Muito obrigada, vocês dois. Eu que agradeço, obrigado a você e a vocês pelo bate-papo.